Fala família, tudo certo com vocês? No GT trazendo mais um vídeo naquele padrão React Pedal Ghost dos inscritos, daquele jeitão. Se você não é inscrito, já chega deixando seu like, comentando aqui qual é o board que você mais gostou, qual é o pedal mais diferente que você viu nesse canal, tá? Então assiste até o final e comenta depois, ou se você já quiser chegando comentando alguma coisa, pode comentar pra gente interagir, beleza? Família, eu sei que eu não trouxe vídeo pra vocês na semana passada, porém, o vídeo de hoje vai recompensar, eu tenho certeza, porque hoje só tem board sensacional naquele padrão que vocês já conhecem, tá? Lembrando que agora eu tô com a Pocket Master e, por que que tá demorando os vídeos para sair de preset? Porque eu não achava uma captura decente e hoje, especificamente hoje, eu achei 3 capturas absurdas e já iniciei a montagem dos presets, tá? Então ali os cleans, basicamente, eu já estou conseguindo, já tenho basicamente montado, vou ali fazendo alguns pequenos ajustes e depois irei expandindo para colocar sessões de drive, enfim. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque especificamente hoje, esse vídeo, se você estiver vendo no dia 4, tá? Na segunda-feira, eu vou ter soltado um vídeo tocando uma música do John Mayer já com esses novos presets, então você já pode ali ficar basicamente ciente de como vai ficar mais ou menos o som, então é muito legal para você acompanhar, beleza? Lembrando que se você quiser ter seu board reagido aqui, no meu caso, por mim, neste canal, se você aparecer neste canal, você pode mandar nesse e-mail que está aparecendo na tela. Aqui embaixo também eu deixo o link de tudo que eu confio, vários pedais legais, custo-benefício naquele padrão que vocês já conhecem. Beleza? Família, sem enrolação, bora pro primeiro board de hoje, tá? Eu vou virar aqui pra gente fazer o react junto. E hoje só tem um board sensacional, beleza? Então bora pro primeiro board de hoje, tá? Primeiro board de hoje do Victor Alexandre Ferreira. Ele fala assim, bom dia, Nano, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é a hora que você tá assistindo, mas enfim. Te enviando uma foto do board que ainda tá sem board. E aí ele já coloca aqui a ordem dos pedais, tá? Um board muito legal, ele mescla ali alguns pedais que são bem custo-benefício, alguns pedais que eu já tive, tem bastante vídeo aqui no canal e eu vou comentando, vou passando por eles, e outros que nem tanto, tá? Mas vamos lá, segue os pedais aqui, e no caso ele começa aqui com o Nux Atlantic, tá? Eu não sei se essa é a ordem, tá? Dos pedais dele, acredito que não, até porque o Atlantic, ele é um delay barra reverb, tá? Onde você consegue ali ter, você tem tap tempo, você consegue apertar e segurar, ele tem shimmer, são 3 modos de delay, 3 modos de reverb, ele é um pedal bem legal, ele tem entrada e saída estéreo, tá? Esse pedal ele é muito legal, só que ele também não é tão custo-benefício assim, comparado ao Sonic Cake Levitation que ele tem ali na frente, tá? Mas é muito legal, um pedal muito bom, você tem 3 modos de reverb, 3 de delay, entrada e saída estéreo, e o legal é que quando você aperta e segura no foot do reverb, você consegue acessar um shimmer, e quando você aperta e segura, você tem um tap tempo ali no delay, tá? Então isso é bem legal, beleza? Depois ele vai ali pro Sonic Cake Wave Crush, tá? Esse daqui é um pedal meio que distortion da Sonic Cake, muito legal. Eu nunca testei esse pedal em específico, tá? Os meus, no meu caso, eu tenho 2 pedais de drive da Sonic Cake que eu gosto muito. Um é o Blue Screamer, que é baseado no Todo Screamer, e o outro é o Rude Mouse, se eu não me engano, que é baseado no Procohat, que é inclusive um pedal que ele tem aqui no board dele, tá? Mas esse Wave Crush é bem legal. Todos os drives da Sonic Cake são sensacionais, inclusive eles lançaram alguns novos bem legais que eu tô doido para testar, e assim que eu conseguir testar também eu trago para vocês, mas é um pedal bem high gain, bem pé na porta, funciona muito bem como segundo e terceiro estágio. Depois ele vai aqui pro Earthquake Device Plums, tá? Esse pedal aqui ele não é tão comum, mas ele é bem legal também. Esse Device Plums, ele é basicamente um drive também, onde você tem uma chavezinha onde você consegue alterar. Eu não conheço muito desse pedal, já ouvi falar, já vi ali alguns testes, mas ele é um pedal de drive bem legal, ele funciona como um drive que tem bastante ganho, porém ele ali tem uma característica levemente transparente, então ele é muito legal e vale bastante a pena, tá? Depois ele vai para o Pink Snow FX Vesuviano, não conheço esse pedal, nunca vi na minha vida, mas é muito legal aparentemente. Imagino eu que é um pedal de drive, se eu fosse sugerir alguma coisa seria algo mais parecido com o pedal de drive, o Ultimate Drive, que é da Cephei, tá? Que por sua vez é baseado no OCD da Fulltone, tá? Imagino eu que seja isso, mas eu não conheço, então comenta aqui embaixo se você conhece esse pedal aqui, porque eu estou bem curioso para saber também, mas com certeza é um pedal de drive pelas características aqui do pedal, beleza? Depois ele vai aqui para um dos pedais mais amados
de todos os tempos, tá? O Proco Hat junto com o Tube Screamer é um dos pedais que mais fez sucesso, uma distorção bem pesada, onde você tem ali o distortion, filter e volume, e uma coisa interessante é que ele não tem tone, ele tem um filter. O que seria o filter? Quando ele está tudo fechado, ou seja, quando ele está no zero basicamente, ele está deixando passar todo o agudo do pedal, tá? Então ele deixa passar. Conforme você vai aumentando, ele vai cortando os agudos, ele vai filtrando os agudos, tá? Então nesse pedal ele é meio que inverso dos outros pedais, onde você vai aumentando, ele vai abrindo o agudo, vai abrindo o som. Nesse caso ele vai fechando e vai filtrando cada vez mais os agudos, beleza? Cara, eu não tenho o que falar, Proco Hat super famoso, um distortion incrível, eu sou muito fã desse pedal. Tenho muita vontade de testar o original, tenho o clone, cara, que me serve muito bem, gosto muito mesmo. E, cara, é show de bola. Depois ele vai para aqui pro Sonic Levitate, tá? O Sonic Levitate Delay Reverb, já cansei de falar, um dos melhores delays barras reverbs que você vai ter. Um pedal com preço de 1 da China, você consegue ter delay e reverb. O reverb você tem o trail e no delay você tem tempo, tá? O ruim é que você só vai ter um modo, tá? Mas eu, Juliano, não sinto falta. É basicamente o meu único delay, o meu único reverb que eu utilizo. Eu tenho ali alguns outros na Pocket Master, quando eu quero alguma coisa com muita ambiência, eu utilizo o Dream da Pocket Master, mas não é sempre, tá? Quase sempre eu estou com o delay digital, que tem no Levitate, e o reverb, que é um plate reverb também, que é muito bom, tá? Uma qualidade absurda. E depois ele tem o Warped Dimension, tá? O Warped Dimension basicamente é o mesmo pedal, da mesma linha do Levitate, também da Sonic Cake, só que ele vai ter 4 modos de modulação. Eu já tive esse pedal, ele é incrível. Você tem um tap tempo onde você consegue configurar o chorus desse pedal. Como você tem muita configuração, você vai ter ali 4 knobzinhos e você tem muita configuração de cada uma dessas modulações. Você consegue deixar o chorus muito parecido com o vibrato. O flanger é muito forte ou mais tranquilo, mais calmo. Então, cara, o legal é que nessas modulações você tem muita coisa e o trêmulo é muito bom, tá? O trêmulo desse pedal é incrível. Ele não tem entrada e saída estéreo, até pelo preço também, seria meio impossível exigir uma entrada e saída estéreo, mas é um pedal muito bom, inclusive com tap tempo, tá? Acabei trocando porque na época eu fui pegar um SD1 lá, que sempre foi um dos meus sonhos, que foi ter um Boss, e acabei vendendo ele, mas, cara, vale muito a pena, gosto bastante e quem sabe eu trago novamente, beleza? Vic, parabéns pelo board, eu acho que o único ponto aqui, eu não sei se essa é a ordem, tá? Acredito que não, mas se essa for a ordem, tá bem bagunçado, então eu sugiro você sempre colocar os delays e os reverbs pro final da cadeia, tentar jogar a modulação antes também, então ali, como se você for ficar com o Atlantic e com o Levitate, colocar o Atlantic pro final, o Levitate atrás, o Warped Dimension, tá? Então uma sugestão, não sei o que você toca, pode ser que você toque alguma coisa que exija o reverb e o delay para trás, só que não é tão usual, tá? Então comenta aqui embaixo também se essa é a ordem, se ainda não tá na ordem, enfim. Mas, cara, são pedais incríveis e aqui a minha única dica seria mesmo para reorganizar essa ordem, mas aqui você já tem tudo que um bom board precisa, beleza? Parabéns pelo board, Vic, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, tendo alguma atualização, quando chegar o board, envia pra gente reagir, tá? Gostei muito dos pedais. Família, próximo board de hoje do Jonatas Fernandes, tá? Ele escreve aqui somente a ordem dele, então basicamente nós já estamos vendo um board muito organizado, tá? Eu gostei muito do board, pela organização, principalmente muito bonito. Os pedais muito parecidos ali, muito pedal da Furman que nós conhecemos, mas vamos comentar aqui. Ele colocou aqui basicamente qual é a ordem dele também, então ele entra ali no Coco Compressor ali embaixo, um compressorzinho muito legal da China, um dos que mais faz sucesso. Famoso compressor de 3 nomes, você vai ter level, sustain e o ataque, tá? Então isso é bem legal. É um compressor que o pessoal fala que tem muito ruído, outro pessoal fala que não tem ruído. Na verdade é que o compressor vai trazer um pouco de ruído, pode ser o compressor mais caro do mundo, então isso já é esperado, tá? Porque ele vai acabar comprimindo todas as frequências que nós temos na guitarra e isso vai acabar elevando o nível de ruído também, porque ele acaba comprimindo um pouco o ruído que tem na sua guitarra, tá? Então também um ponto muito importante se você está tendo muito problema com ruído, verifica a sua fonte, tá? Porque energia é muito importante. Se você está num lugar que tem um aterramento ou não, isso é bem importante. E também faz uma verificação sempre no sistema elétrico da sua guitarra para evitar esses ruídos também, tá? Muitas vezes a gente está reclamando dos pedais, mas na verdade é a nossa guitarra que está com muito ruído, por estar mal regulada, enfim. Depois desse compressor ele vai para o Pure Sky ali, sempre tem que ter esse pedal, tá? Pure Sky, um clone do Time Overdrive, que antes era um pedal de boutique, agora tá com direito com a MXR, um pedalzinho incrível, absurdo.
transparente, funciona muito bem com o primeiro e segundo estágio. Se você somar ele com outros pedais ali, como ele pode fazer nesse caso, cara, fica sensacional. É um pedal incrível, funciona extremamente bem. Ele tem uma característica transparente, não é 100%, tá? Tem pedais mais transparentes, como o Lightspeed, por exemplo, que é R$1 milhão também, super caro. Mas ele tem essa característica mais transparente, então ele mantém ali, preserva bastante o som da guitarra. Isso funciona muito bem para você que gosta de tocar alguma coisa no estilo de Homer, ou em algum outro guitarrista que utiliza pouco ganho e gosta de manter as características da guitarra, como é o caso do John Mayer. Eu falo porque eu gosto muito, sou fãzão do cara, porque ele é muito bom, eu escuto todos os dias, inclusive, se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu escuto muito John Mayer. Beleza, depois é pro Tube Drive. Falando do Tube Drive, não tem como falar. Tube Screamer, tá? O clonezinho do Tube Screamer. Esse daqui é a versão da Furman, tá? Empresa nacional muito legal, inclusive. E o Tube Drive é basicamente o Tube Screamer da Furman, com uma diferença, tá? Você vai ter ali um controle de bass separado, então você consegue chegar numa característica um pouco diferente dos Tube Screamers que não são modificados. Você vai ter a tonalidade, o level, e você ainda tem uma chavinha onde você consegue dar mais brilho ou não, tá? Então você ativa e desativa o Bright, que seria o agudo, tá? Você consegue dar ali basicamente um boost de agudo, que é bem legal, um pedalzinho muito legal, um dos melhores clones que você vai ter de Tube Screamer. E esse eu nem falaria tanto que é um clone, eu falo mais que é inspirado no Tube Screamer, porque ele é bem diferente, tá? Você tem ali basicamente, consegue chegar no mesmo som, mas você tem muitas possibilidades a mais. Então você tem um controle de bass separado, você tem uma chavezinha onde você consegue dar mais brilho, o que você consegue, então acaba que você consegue moldar o seu som de uma forma um pouco mais maleável do que o Tube Screamer, que é o pedal baseado, que foi baseado nesse pedal. Depois vai para o Punchbox, tá? Seguindo essa mesma linha de pedais da Furman, de drive, dessa primeira linha e leva de pedais de drive que a Furman fez, ela fez o Punchbox, que o próprio nome diz, é literalmente uma caixa de punch, então é um pedal que traz muito punch, muito ganho, você consegue chegar no segundo e terceiro estágio incrivelmente bem. Ele não é baseado, tá? Mas ele tem uma característica muito parecida com o OCD da Fulltone, inclusive você tem uma chavezinha onde você consegue controlar os médios tal qual o OCD da Fulltone também, e ali controle de high e low separado, então é o que eu sempre falo. Você quer saber se um pedal de drive tem muito ganho, vê se ele tem dois knobs, que é de high e de low, e se tiver de mid, então é muito high gain, tá? Isso é característico de pedais de drive que tem muito ganho. Depois ele vai aqui para a Rotone MP80 ou Ampere One, tá? MP80 ou Ampere One. Para quem não sabe, os algoritmos da Ampere Mini, que a gente vê em muitos boards, são os mesmos da MP80. Uma pedaleira sensacional, você consegue sair estéreo dela. Ela tem algumas limitações comparadas à Ampere 2, só que a Ampere 2 custa o dobro do preço, tá? Então não tem como a gente comparar. É uma pedaleira muito boa, com ótimas modulações, com ótimos pré-amplificadores, inclusive. Hoje nós estamos nessa pira de capturas, porém os amplificadores nativos dela são muito bons, são incríveis, você consegue carregar seus IRs externamente, e para ambiente e modulação essa pedaleira é muito boa, tá? Além que você consegue sair em estéreo também, como seria muito legal nesse caso, beleza? Então aqui depois ele tem o Echoes, tá? Basicamente da Furman também. É um pedal de delay, ele não tem entrada e saída estéreo, isso é um ponto fraco dele, até porque se ele tivesse, seria um pedal absurdamente custo-benefício, e poderia até custar um pouco mais caro, mas ele ficaria ainda mais interessante, porque ele não está nessa linha de pedais da China, mais baratinho, mais custo-benefício, e também ele tem muita função, tá? Então você vai ter tap tempo, você vai ter o bypass, você tem 3 modos de delay, você consegue ter a chavinha onde você consegue alterar a subdivisão, tá? Rítmica dela, então você consegue colocar cocheia pontuada, enfim, você vai ter filter, tone, feedback e level, tá? Então, cara, é um delay mais do que completo, só deixa a desejar mesmo, porque não tem uma entrada e saída estéreo, tá? Mas o preço dele vale muito a pena, é um pedal incrível com uma ótima qualidade de efeito. Beleza? Depois ele fala que vem daqui, ele vai pro Decide, tá? O Decide já tem saída estéreo, entrada e saída estéreo, tá? Basicamente, esse é um, mas você vai ter o 1 e o 2, hoje já temos os dois também. Mas o Decide é basicamente um pedal de delay também da Joy, tá? Então ele utiliza 2 pedais de delay, consegue até fazer um delay em cascata ali com 2 pedais, fica interessante para quem sabe usar. É muito completo, esse daí você tem o Favorite, tá? Então você vai ter o tap tempo, você tem entrada e saída estéreo, você contém o Favorite, que seria basicamente, consegue favoritar um preset, então você vai ter o que você liga do bypass, e o seu favorito você consegue colocar ali também, além de alguns modos ali, se eu não me engano são 4 modos, e no 2 você tem 9 modos de delay,
que é bem legal, vale muito a pena, qualidade absurda também. Depois ele vai pro Mini Universe, tá? Da MVAV, um pedalzinho, eu já sempre comento aqui, famoso Big Sky da China. É um pedal que são 9 modos de reverb, todos baseados no Strymon, no Strymon Time Big Sky, perdão, o V1, tá? A versão 1, agora a gente já tem o 1X, enfim. Mas ele é baseado, os 9 algoritmos são baseados nos algoritmos do Big Sky, e aqui ele faz uma coisa que eu sempre recomendo, tá? Algumas pessoas falam que não tem problema com ruído, outras falam que tem. Eu já tive esse pedal, já tive o Elemental, cara, eu tive problema de ruído quando eu ligava na entrada de fonte, e aí quando eu ligava no tipo C, acabava com problema de ruído, tá? Então, cara, gostei bastante. O Mini Universe é um pedal que, se você consegue ligar ele no tipo C, eu sempre recomendo, porque no meu caso resolveu e diminuiu 100%. Acabou com o ruído que eu tinha quando eu ligava nas fontes, tá? Então eu sempre recomendo ele aqui, faz isso. E o Kuvav, que ele disse que usa somente para mandar um pad em linha e para treinar em casa também, quando ele não tá afim de levar o set todo para CS. Então, cara, muito legal, curto pra caramba. E um ponto legal é que a Kuvav, nesse caso, você consegue ter um Bluetooth, né, onde ele utiliza mesmo para mandar um pad, enfim, fazer alguma coisa um pouco diferente assim. Só que também você tem uma interface de áudio, você consegue ligar ela, colocar o fonezinho ali com o set e ouvir. Então isso é uma mão na roda, facilita pra caramba. Então sempre ter uma Kuvav, seja no seu board, seja na capa da guitarra, é muito importante. E eu conheço guitarristas incríveis que usam só Kuvav, tá? Inclusive meu irmão Nathan, ele tá usando só Kuvav e tira um som absurdo. Você ouve, você não fala que é a Kuvav, porque, meu, quem conhece sabe, quem sabe tirar som da Kuvav, cara, ela tem suas limitações, mas é um bom pedal. E aquilo, né? É sempre importante, porque vai ter algum problema de cabo, algum problema com fonte, você tirou a Kuvav, deixa ali alguns presetzinhos e você consegue utilizar a Kuvav ali sozinho ali para até você arrumar o seu board, enfim, você não ficar na mão 100% na hora do play. Beleza? Cara, gostei pra caramba do seu board, Jonatas, muito obrigado por ter enviado seu board. Tendo alguma atualização, envia pra gente, tá bem completo, tá? Então não tenho muitas considerações aqui, gostei bastante. Acho que os próximos passos provavelmente vai ser você ir trocando os pedais, e aí é muito pelo seu estilo. Beleza? Parabéns pelo board, quando tiver atualização envia pra gente também. Beleza? Família, bora pro próximo board e último do dia, tá? Do Décio Oliveira. Ele fala assim, tudo bem, camarada? Família, eu pausei aqui porque o Décio deu uma ideia aqui muito legal e eu vou provavelmente implementar, tá? Gostei bastante aqui. Tô lendo agora porque eu realmente abro com vocês. Aqui o pedalboard eu não vou dar spoiler para vocês, tá? Então provavelmente eu vou tentar introduzir essa ideia que ele deu nos próximos vídeos. Então vamos pro board dele, tá? Ele deu uma ideia, show de bola. E ele disse que atualmente está parado por problema no dedo mínimo da mão esquerda, mas que está recuperando. Então, boa recuperação nessa. Vamos reagir aqui ao seu board. Boardzinho muito clássico, muito legal, gosto bastante. Ele não coloca aqui a ordem dele, mas eu consigo imaginar e acompanhar aqui os cabos de acordo com a foto aqui. Então, basicamente, ele provavelmente entra no voo ali, o pedalzinho que eu sempre comento, que está sempre aqui. Pedal de volume barra UA, sensacional, tá? Esse pedal ele é incrível. Eu tenho ele no meu board faz muito tempo, foi um dos meus primeiros pedais que eu comprei. E, cara, vale muito a pena, ele é UA, ele funciona como volume. Cara, muito bom, funciona muito bem. Depois ele tem ali o pedal Turner da Nux, tá? Basicamente é um pedal de afinador, então não tem muito o que falar. Ele tem alguns diferenciais ali, onde você tem um botãozinho ali de flash display para configurar e pitch, enfim. Mas basicamente é um pedal de afinador, funciona muito bem, é bem fiel, vale bastante a pena. Depois ele vai para o CS3 da Boss aqui, a gente vê muito pedal da Boss, gosto muito, tá? Sou fã da marca. Então a gente entra aqui no CS3, esse pedal tá sempre aparecendo nos compressores que o pessoal mais gosta de utilizar, porque realmente é muito bom. Compressor de 4 knobs, o que te dá uma controlabilidade melhor, e é Boss, né? Então, se é Boss é bom, não tem pessoa que não gosta, tem pessoa que gosta. Mais uma coisa, ninguém pode falar é que não tem qualidade, fora que são pedais tanque de guerra, você vai ter esse pedal por 15 anos e ele nunca vai te deixar na mão. Depois ele vai aqui para um pedal muito legal, que tenho muita vontade de testar, é o OD3, tá? Um Overdrive OD3 da Boss, porque o nome do pedal é Overdrive mesmo, tá? Ele é um pouco diferente do SD1, ele tem um pouco menos de punch, e o pessoal fala muito bem desse pedal, funciona muito bem ali como um primeiro estágio. Tenho muita vontade de testar esse pedal, cara, ele é sensacional, beleza, cara? Gosto pra caramba. Overdrivezinho, primeiro estágio ali, funciona muito bem. Depois ele tem ali o Turbo Distortion ou DS2, tá?
Basicamente, Turbo Distortion é quase com DS1, você consegue chegar quase aqui com as mesmas características, só que você consegue meio que turbinar ele, e você tem uma entrada também de remote, então você consegue colocar um foot ali, um remote control, e você consegue pressionar para você ativar a outra função do pedal. Então, basicamente, o Turbo Distortion ele é um distortion e ele tem a função ali turbo, que é basicamente para você alterar um pouco a característica, trazer um pouco mais de punch para o pedal, que você consegue inclusive colocar um foot externo e ativar por ele. É basicamente o mesmo esquema do The-Cute da JHS, que você tem o Angle Charlie, perdão, o Angle Charlie da JHS, que você consegue colocar lá um remote control lá para você clicar e acionar o lado vermelho. Esse pedal funciona basicamente da mesma forma, é muito legal esse pedal, gosto bastante e bem diferente. Aqui a gente não viu nenhum dos clássicos, tá? Que a gente geralmente vê, que é o SD1 e o Blues Driver, tá? E o BD2, dá pra ver que o cara conhece bastante, gosta bastante dos overdrives e tem a característica própria, acho que isso é o mais importante. Depois disso, eu gostei, achei interessante que ele utiliza, já vai pro reverb direto, tá? Então esse reverb é o FS02 da Flama. Esse pedal aqui, ele é muito legal, você tem entrada e saída estéreo, você consegue presetar, tá? Então você tem ali 6 ou 7x7, se eu não me engano, vários modos de reverb, você tem ali uma chave de high cut com algoritmos incríveis, tá? Então é um dos melhores pedais que você vai ter na faixa de preço. Eu me arrisco a dizer que é o melhor, tá? Porque eu gosto muito desse pedal, acho um pedal incrível, principalmente pela qualidade dos algoritmos. Ele vai depois pro Digital Delay da Onis, tá? É um pedalzinho não tão comum, mais antigo também, mas com uma qualidade bem legal. É basicamente um Digital Delay, como o próprio nome diz. Você tem uma chavezinha ali para alterar algumas características, se eu não me engano, de subdivisão rítmica, e os 3 knobzinhos convencionais de delay, tá bom? Cara, muito legal, gosto bastante. Depois ele vai pro Chorus Ensemble, tá? O CS5, também da Boss. Esse daqui ele tem uma característica interessante, que ele tem somente entrada mono, porém ele já sai em estéreo, tá? Então esse daqui é muito bom para você sair dos drives, vai entrar na zona de modulação, coloca ele ali, que com certeza dos drives ele vai vir mono, e aí você já consegue sair estéreo, até porque chorus em estéreo faz muita diferença, tá? Então o Chorus Ensemble ele é um chorus ali que tem algumas características diferentes, são 4 knobs, mas tem knobzinho ali que são 2, né? Então você consegue alterar 2 funcionalidades diferentes, tá? E o Chorus Ensemble ele tem a característica de você conseguir chegar desde um chorus mais antigo, mais vintage, mais oitentista, até um chorus mais atual, um chorus mais moderno, tá? Então você tem um range muito grande de configurações, você consegue todos os tipos de chorus basicamente que nós temos no mercado. Depois ele finaliza ali no TR2, e eu gosto bastante, tá, de utilizar trêmulo no final, porque se você utiliza trêmulo e você quer que corte realmente, os cortes do trêmulo sejam 100%, né, no caso do som da guitarra, você tem que colocar ele no final, porque se você coloca ele antes, ele vai dar os cortes, só que depois ele vai ter a repetição do delay, vai ter o reverb reverberando em cima, então ele vai dar um efeito muito legal, inclusive eu gosto, porém não vai dar o efeito de trêmulo seco, que é o que muita gente gosta e é a característica de muita gente, tá? Então nesse caso ele gosta, ele colocou no final, que eu acho bastante legal. E o TR2 ele é um tremolozão bem padrão, bem simples, com uma qualidade incrível. Aí é Boss, né? Então basicamente todo o board dele aqui é da Boss e é alimentado tudo com uma Vitus DD12, tá? Que é uma fonte absurda, uma das melhores que vai ter no mercado. Ela é chinesa, mas ela não deixa nada a desejar com outras famosas por aí, até porque ela custa bastante também, tá? Então ela já é mais high level. Cara, show de bola, muito pedal da Boss, sou fã da marca, sou fã de como você montou ali, e alguns pedais mais diferentes pra quem não conhece, tá? Então a gente vai ter ali o Turbo Distortion, que não é tão usual, o Overdrive também não é tão usual quanto outros, e o Chorus Ensemble é mais usual assim, mas também não é o mais conhecido, tá? Então é legal que você dê uma boa pesquisada para comprar seus pedais. Beleza? Cara, gostei demais dessa, muito obrigado por ter enviado seu board, tamo junto. Eu li lá a sua dica, cara, sensacional, vou tentar implementar com certeza, acho que seria uma forma de diferenciar bem legal. Muito obrigado pela dica, Deus abençoe a sua vida, tendo alguma atualização, envia pra gente e boa recuperação, beleza? Família, o vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha curtido. Se você chegou até aqui e não deu like ainda, por favor, ajuda o canal, clica também no botão de hypar o vídeo, comenta o que você achou, qual board você mais gostou, e também comenta aqui sugestões, enfim, dicas, o nome do seu cachorro, alguma coisa para ajudar o canal, beleza? Tamo junto, Deus abençoe a sua vida e fui!